Olá, boa tarde. A dignidade da pessoa humana é um tema fundamental da doutrina social da Igreja. Ele estará em análise neste programa da Igreja Católica por Manuela Silva, com quem conversaremos daqui a pouco. Antes, mostramos-lhe alguns acontecimentos que marcam a atualidade religiosa. São dias da Semana Santa os que a Igreja Católica vive. Iniciou com o Domingo de Ramos, que na Diocese do Porto assinalou também o encerramento da visita da Cruz das Jornadas Mundiais da Juventude. A celebração de Domingo de Ramos na sede do Porto contou com a presença de dezenas de jovens que quiseram também assinalar o Dia Mundial da Juventude. Foi a celebração do Dia Mundial da Juventude que na Igreja Católica tem esta particular referência ao Domingo de Ramos, por causa daquela passagem evangélica que diz que quando Jesus entra em Jerusalém era aclamado por muitos jovens, por muita gente nova, com palmas e dizendo Hosanna, Hosanna ao Filho de Davi. Os jovens da Diocese do Porto trouxeram consigo a Cruz das Jornadas Mundiais da Juventude, assinalando o fim da sua visita pela Diocese. Já há cerca de um mês que todas as semanas temos orações com a Cruz, espalhadas por toda a Diocese. Ainda ontem tivemos uma vigília à noite e hoje a Cruz veio pela cidade de Gaia, entrou na cidade do Porto e veio acompanhar-nos aqui na SEC. Um pouco por toda a Diocese, há grupos de jovens que durante todo o ano participam e organizam reuniões entre si. Uma forma de viver a fé ativamente, que é encarada com grande alegria pelo Secretariado da Pastoral Juvenil do Porto. Nota-se que, de facto, há uma grande força dos jovens de darem uma resposta diferente, digamos, de pensar fora da caixa, daquele que é o mundo atual, e de dar uma resposta de fé aos desafios que lhes são colocados. O esforço é exatamente em todo o trabalho de evangelização, e não só junto dos jovens, mas diria especialmente junto dos jovens, fazermos a nossa parte para que todos percebamos que a cruz é a chave da alegria. A fé é para muitos jovens uma garantia para o futuro. É ela que lhes dá força e ânimo para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Apostamos em congregar os jovens, em diferentes grupos, diferentes áreas, no mesmo caminho, num caminho de formação, num caminho de oração, primeiro, de aprofundamento da fé e das raízes essenciais para um cristianismo mais vivo. Uma união que se materializou no entusiasmo e alegria com que os jovens de toda a Diocese participaram na missa de Domingo de Ramos na sede do Porto. A transmissão do cristianismo aos mais novos só pode ser bem-sucedida quando os adultos têm uma fé esclarecida. Esta é uma das conclusões das 8ª Jornadas da Pastoral Familiar da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco. A família embrião da fé e da evangelização foi o tema destas jornadas que reuniram no Cineteatro São Pedro, em Abrantes, famílias de várias idades e diferentes zonas da Diocese de Porto Alegre Castelo Branco. Um encontro que pretendeu dar pistas a pais e familiares de como a catequese familiar é importante para a evangelização dos mais pequenos. Há muitos pais que não têm muito para ensinar no campo da fé, porque não têm, não foram formados na fé. As razões por que isso acontece é esta descristianização em que que presenciamos, um resfriamento da fé e muitas outras circunstâncias que fazem esquecer esse âmbito que é muito importante na vida. Entre os participantes destas jornadas estavam casais com diferentes idades e diferentes vivências. A partilha foi, por isso, outra das finalidades deste encontro. Domingos e Anabela Bento vivem em Ponte de Soro. Têm 3 filhos já adultos e desde sempre sentiram que a educação cristã foi uma mais-valia para eles e para a união e equilíbrio da família. Enchemos de orgulho porque sabemos cristãos empenhados e capazes de reproduzir, digamos assim, todos os valores que fomos conseguindo propor, porque nós propomos e não impomos ao longo da nossa vida. João e Hilda Cabral vivem em Castelo Branco, têm 2 filhos de 4 e 9 anos. Crianças, mas que já vão percebendo a importância que a fé tem nas suas vidas. Nós vivemos mesmo ao lado da sede de Castelo Branco, é muito intuitivo e pronto, os seus padres, nós conhecemos muito bem os seus padres, também são nossos vizinhos
É impossível resistir ao toque e não ir à celebração, não é? Pronto, eles também estudam num colégio católico, no Centro Social Padres Redentoristas. Tudo isso os impele para a vivência da fé. Educar os filhos desde pequenos para a fé cristã é também o lema de António e Helena Pinho, que têm 2 filhos já adolescentes e vivem também na cidade albicastrense. Desde que sou jovem que sinto que tinha necessidade de, quando tivesse os meus filhos, de lhes transmitir aquilo em que acredito e tudo aquilo que é mais importante. E de facto, ao longo da vida, isso foi, pelo menos tentámos que isso fosse acontecendo e que vá acontecendo. Acho que é um prolongamento da nossa raiz familiar. Recebemos dos nossos pais, estamos no fundo a transmitir exatamente os mesmos valores, às vezes com algumas lacunas, outras vezes procurando também novos conhecimentos. As 8ª Jornadas Diocesanas da Família de Porto Alegre Castelo Branco decorreram em Abrantes, no Cineteatro São Pedro. Os desafios colocados à família foram analisados pelos Centros de Preparação para o Matrimónio. As propostas do Concílio Vaticano II inspiraram o debate promovido durante a peregrinação a Fátima. Atualizar os desafios que o Concílio Vaticano II lançou às famílias foi o objetivo do último encontro promovido pelos Centros de Preparação para o Matrimónio. Na peregrinação anual ao Santuário de Fátima, analisaram novas questões provocadas pela crise económica e social. A família nestes 50 anos esboroou-se completamente, desfigurou-se completamente. A família está numa grande crise. Nós, quando sabemos que 50% dos casais que se comprometem numa relação de estabilidade entram em ruptura com imensa facilidade. Isto é tremendo, não é? Portanto, nunca como atualmente, perante os múltiplos modelos de família que a sociedade hoje oferece, nunca como hoje a Igreja tem que dar atenção à pastoral familiar, seguindo as linhas do Concílio. Foi há 50 anos que os padres conciliares apresentaram a família como a Igreja Doméstica. Os documentos Lumen Gentium ou a Gaudium et Spes abrem caminho para uma nova concepção familiar. A Gaudium et Spes fala logo no princípio de 3 coisas que também são muito importantes para a família. A primeira, concretamente, o respeito pela dignidade de cada um. Depois, o de ser em comunidade, haver uma relação em que as pessoas se sentem felizes na própria relação. E o terceiro, a atividade humana. Porque, repara, a atividade humana pode garantir o sustento da própria família. Uma família em crise económica ou social é uma família que fica em profunda ruptura, com grande dificuldade de ser fiel aos valores do Evangelho. Os Centros de Preparação para o Matrimónio ajudam os casais a refletir sobre a sua vocação e sobre a vida familiar. Um trabalho que, segundo o Coordenador Nacional, assenta essencialmente no testemunho. O que tentamos transmitir é um pouco do nosso testemunho, da nossa experiência. Não tentamos ensinar nada, porque nós não somos técnicos, não somos profissionais, apenas partilhamos um pouco daquilo que foi a nossa vivência. Nós, casais com 2, 3, 5, 10, 20, 30 anos de casado, partilhamos as dificuldades que tivemos, como as superámos, e no fundo é isso que tentamos transmitir, porque sabemos que cada caso é um caso, cada par de noivos será um par de noivos diferente depois de casado, terá as suas vivências pessoais. A vocação matrimonial que há 50 anos serviu de reflexão ao Concílio Vaticano II continua hoje a ser um desafio pastoral para a Igreja. Morte e ressurreição. 2 palavras que preenchem a espiritualidade do tempo da Quaresma. A centralidade que adquire nestes dias é explicada pelo cônego António Rego. Um silêncio, só silêncio. Partiram cabisbaixos, sem saber para onde, remoendo o fracasso completo desse Jesus, que reverteu em fracasso de quantos o ouviram, seguiram e até disseram que por ele davam a vida. Como dar a vida por quem não venceu a morte. Esse tremendo silêncio fez estremecer a terra. A madrugada do primeiro dia da semana revelou, primeiro, o túmulo vazio,
depois o encontro com Madalena, depois na estrada e na mesa de Imaús e depois, junto ao lago, saboreando o peixe no desafio a Tomé. Sou eu, disseste firmemente, aos primeiros incrédulos da tua ressurreição. A morte foi vencida, a tua e a nossa. Este primeiro dia da semana foi o dia maior para a humanidade. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Espaço agora para a apresentação de temas da doutrina social da Igreja. É hoje nossa convidada Manuela Silva, que cumprimento e agradeço estar neste programa. Muito boa tarde. Para falarmos de várias temáticas sobre a doutrina social da Igreja e hoje o tema é a dignidade da pessoa humana. Que centralidade tem esta temática no conjunto do conteúdo da doutrina social da Igreja? Antes de mais nada, muito obrigada por me ter convidado a estar aqui neste programa, que eu considero muito interessante e muito útil na formação de uma consciência cristã relativamente ao ser humano e à sua relação com o mundo. Quando me pediu que fizesse uma apresentação dos pontos que me pareciam relevantes na doutrina social da Igreja, aquele que me pareceu fundamental é o da dignidade da pessoa humana, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. E isto porque, embora seja uma afirmação genérica que se faz e que não é apenas exclusiva da Igreja Católica e do seu ensino social, é uma realidade que cada vez mais está a ser não direi questionada do ponto de vista mental, intelectual ou cultural, mas posta à prova nos cotidianos das pessoas. Ora, é muito importante que os cristãos e as suas comunidades, naturalmente, tomem consciência de que a dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental na construção de todas as formas de convivência humana e até do entendimento que a pessoa faz de si própria e do respeito que tem por si própria. É de tal maneira um pilar fundamental da doutrina social da Igreja que nos vários documentos em que essa doutrina se explicita, ela aparece referida nas mais variadas situações. Em todas as fases da vida humana, da concepção à morte, em todas as idades, as crianças, os idosos, os adultos ativos na sua situação de trabalho. Aí se afirma a prioridade deste princípio basilar. A igualdade de género entre homens e mulheres, e aqui temos até uma boa referência que já vem dos primeiros tempos da Igreja, nomeadamente São Paulo, quando ele diz que não há homens nem mulheres, não há escravos nem homens livres, mas que a mensagem é dirigida a todas as pessoas em virtude da dignidade da pessoa humana e em virtude de a pessoa humana, no pensamento quer bíblico, quer cristão, ser entendida como um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E este é um ponto fundamental que nós não podemos esquecer. Há aqui, de alguma maneira, um princípio de fé que sustenta a afirmação do valor irrenunciável da dignidade da pessoa humana, quaisquer que sejam as condições. Ele é afirmado também, por exemplo, no Concílio Vaticano II e na síntese que faz do tema? Sem dúvida. Penso que se está a referir ao documento conciliar fundamental, que é a Constituição Gaudium et Spes. Nomeadamente, sim. E a Gaudium et Spes é, como é sabido, um documento que define orientações em matéria da relação da Igreja com o mundo contemporâneo. E de facto, logo nas primeiras páginas da Gaudium et Spes, se afirma que a dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental na organização da vida da sociedade, da economia e na própria política. De maneira que eu acho que é uma boa altura para recomendar aos nossos telespectadores que não se contentem com afirmações gerais, mas que peguem
na Constituição Gaudium et Spes e que a trabalhem em pequenos círculos, nas famílias, nos grupos, etc., porque vão encontrar, passados estes 50 anos do Concílio Vaticano II, uma matéria da maior atualidade para a sociedade portuguesa. Em que dimensões a própria Constituição Gaudium et Spes sugere que a pessoa humana se realize? Eu acho que é muito interessante porque a Igreja afirma uma concepção que eu diria dinâmica da pessoa e daí retira algumas consequências. Por exemplo, afirma-se que a dignidade do ser humano exige que a pessoa se possa realizar. Isto é um princípio fantástico, que cada ser humano encontre nas condições em que está, as condições que o definem, nas suas características, mas encontre possibilidades que lhe permitam realizar-se. E realizar-se em 3 dimensões fundamentais que também são sublinhadas na doutrina social da Igreja. Desde logo, na inteligência, desenvolvimento da inteligência, ou seja, a capacidade de conhecer. E nós hoje dispomos de meios fantásticos que nos permitem conhecer a própria pessoa, mas também conhecer a natureza, conhecer o meio em que se vive, conhecer as diferentes culturas dos povos. Portanto, a inteligência é algo que todo o ser humano deve procurar cultivar, mas também as sociedades têm de criar condições que favoreçam o desenvolvimento, o desabrochamento dessa inteligência. A mesma coisa relativamente à sabedoria. A sabedoria vai para além do conhecimento. A sabedoria permite distinguir o bem, a verdade, e permite, portanto, que se realize uma outra das dimensões do ser humano, que é a da consciência. A capacidade de discernir entre o bem e o mal, o que convém e o que não convém, e desenvolver aqueles critérios que permitem exercer bem esta consciência. Portanto, eu gostaria de sublinhar esta dimensão que não é muito referida. É que existe no pensamento da Igreja, e em particular no Concílio, através da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, esta concepção dinâmica da pessoa humana nestas 3 vertentes da inteligência, da sabedoria e da consciência. Confrontemos esses princípios com a nossa realidade, com a economia. Até que ponto alguns sistemas políticos e económicos colocam em causa depois, de facto, a dignidade da pessoa humana? Essa é a questão basilar, porque nós não estamos aqui para afirmar princípios em abstrato, estamos para ver como é que eles se podem concretizar. E antes de responder à questão da economia, que é evidentemente relevante porque condiciona toda a nossa vida pessoal e coletiva, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto particular, que é o da educação. E o da educação das novas gerações. Eu muitas vezes me interrogo se as novas gerações estão a merecer da parte dos seus educadores, a começar com os seus pais ou familiares, e também dos seus professores e do próprio sistema educativo, se estão a merecer a devida atenção relativamente àquilo que nós podemos dizer a formação da pessoa na sua constituição, no seu caráter, na sua maneira de se relacionar consigo próprio, respeitando-se a si próprio, com os outros, respeitando os outros e com a própria sociedade em geral, incluindo a cultura, o património, etc. Portanto, acho que essa vertente da educação é muito importante. Mas não vou fugir à sua questão da economia. Mesmo que sinteticamente, porque já não temos muito tempo. Mesmo que sinteticamente, eu diria que é fundamental que a economia não se divorcie das pessoas. E nós hoje também encontramos aqui desafios muito importantes. Porquê? Porque, de alguma maneira, a economia se emancipou, criando leis próprias, soi-disant, leis próprias da economia, e que não são outra coisa senão interesses que se impõem e que fazem da economia não aquela ciência que deveria orientar-se para a satisfação das necessidades das pessoas e das suas aspirações, para o seu bem-estar
quer pessoal, individual, quer coletivo e bem comum, mas que faz da economia uma espécie de jogo de casino em que se arriscam investimentos, muitas vezes sem qualquer aplicação direta no bem-estar das pessoas. Uma especificação em particular, que desafios estão neste domínio, são colocados aos empresários e gestores cristãos? Ora, essa também é uma matéria fundamental, porque no pensamento da Igreja isso é muito claro. Há apelos muito dirigidos aos empresários e aos gestores cristãos, no sentido de fazerem da sua empresa uma comunidade de pessoas ao serviço das pessoas e do bem comum. Isto é... Tem implicações concretas? Tem implicações concretas na própria concepção da empresa e, sobretudo, na sua gestão, na maneira como a empresa se organiza, por exemplo, em tempos de trabalho, por exemplo, em níveis de remuneração, por exemplo, em facilidades na promoção das pessoas e nas suas respectivas qualificações. Ou seja, isso era uma mensagem também que eu gostaria aqui de dizer, deixar, era que ao falarmos da dignidade da pessoa humana, não a podemos deixar de fora da empresa ou da administração dos locais de trabalho ou das políticas e das decisões que se tomam ao nível macroeconómico. Aspectos bem concretos para que a dignidade da pessoa humana seja de facto verificada todos os dias. Professor Manuel Silva, agradeço ter estado neste programa. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para outras temáticas da doutrina social da Igreja. Já amanhã o programa Eclésia está de volta com outros temas da atualidade religiosa. Desejo um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.